Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a concentração de capitais, sobre o imperialismo, para que vocês acompanhem e gostem do conteúdo. Então, com a adoção de novas tecnologias e ampliação dos mercados consumidores europeus, a industrialização ganhou um novo impulso e, a partir de 1870, foi acompanhada por intensa concentração de capitais. A fim de monopolizar a produção e a distribuição de um ou mais produtos, os grandes capitalistas da época compravam as empresas dos concorrentes, os levavam à falência. Esse processo de compras e ou fusão deu origem a empresas gigantes ou associações de empresas, as holdings, os trustes e os cartéis, que ainda existem hoje, né? A holding nasce da associação de várias empresas a uma grande empresa que centraliza e controla as suas associadas e detém a maior parte de suas ações. O truste origina-se da fusão de várias empresas em uma única. Essa empresa gigante passa então a controlar desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Com isso, passa a regular a oferta e impor os preços finais. E aí já era o liberalismo econômico, né? O cartel resulta de acordos entre empresas independentes do mesmo ramo que, para evitar os desgastes da concorrência, dividem o mercado entre si e fixam preços comuns. O cartel. Então, esses três, o holding, o truste e o cartel, acaba comprometendo o chamado liberalismo econômico, né? A lei da oferta e da procura, o mercado como o balizador do preço dos produtos. Então, nesse processo, isso acontece por conta da concentração de renda, que promove desigualdade e faz com que a nata, o 1%, ou os 10% mais ricos, concentre cada vez mais renda e mais riqueza, né? Isso acontecia na transição do século XIX para o século XX, acontece ainda hoje, de formas ainda mais sofisticadas. Então, os ricos ficam cada vez mais ricos, não que os pobres fiquem cada vez mais pobres. As condições de vida da população mundial têm melhorado, principalmente dos pobres, de forma bem significativa à medida que o tempo passa. Mas há uma concentração de riqueza cada vez maior no topo da pirâmide e a melhora das condições de vida é a conta-gotas para quem está na base da pirâmide social. Então, nesse processo, foi comum também os bancos passarem a controlarem muitas empresas de outro ramo, ganhando com isso grande poder e influenciando decisões de seus governos. Por isso, essa fase do capitalismo é chamada de capitalismo financeiro, né? Esse fenômeno é chamado por alguns historiadores de capitalismo financeiro monopolista. Tem uma caricatura acima de Joseph Kepler, foi publicada em 1879, que mostra, ironiza o capitalismo, né? Quem serão esses homens gordos de cartela que aparecem em pé? Né? São os donos das grandes fortunas, os detentores dos trustes, dos holdings. Cada homem gordo de cartela representa um deles, um truste do aço, do petróleo, do ferro e assim por diante. Reparou que a roupa de cada um deles está escrita a palavra truste? Qual é o significado dessa palavra em português? Truste significa a associação de várias empresas numa única, que passa a dominar todas as fases da produção, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização, a venda do produto, né? E os homens que estão sentados, quem são? São os senadores estadunidenses que estavam controlados, dominados pelas trustes, né? Você é capaz de traduzir o que está escrito na porta de entrada no canto superior direito? Na porta, no canto superior direito, se lê entrada para monopolistas do capital financeiro, né? Qual que é a mensagem passada pela charge? A crítica veiculada por ela pode ser aplicada aos tempos atuais, será? Então a questão ajuda a refletir sobre a força do poder econômico na política de um país. Isso acontece até hoje, né? Isso é extremamente atual. A charge ironiza a força dos trustes sobre o Senado estadunidense, dando a entender que são eles que mandam na política dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro. No alto lê-se: este é um Senado dos monopolistas. Pelos monopolistas, então não tem liberdade econômica, não tem concorrência, não tem, né? E hoje a gente vê o monopólio das redes sociais, o monopólio da Amazon, né? Vários monopolistas aí em vários setores, e criando mega empresas, da Microsoft, né? Então, para os monopolistas, e embaixo se lê The Bosses of the Senate, a frase que pode ser traduzida como os chefes do Senado. Então, a partir de 1870, as potências europeias intensificaram a busca por mercados consumidores para os seus manufaturados e por áreas produtoras de matérias-primas, o cobre, a borracha, o ferro, para suas indústrias. Além disso, buscavam também oportunidades de investimento para seus capitais e colônias para acomodar parte do seu excedente populacional.
Queriam ainda controlar as minas, as reservas minerais e explorar a mão de obra nativa. Por isso lançaram-se em uma disputa acirrada pela Ásia, pela África e pela Oceania. Essa corrida por colônias no século XIX era chamada de imperialismo ou neocolonialismo, para diferenciar do colonialismo vigente entre os séculos XVI e XVIII. Então, enquanto se desenrolava a corrida imperialista, pensadores europeus formularam uma teoria chamada mais tarde de darwinismo social. Segundo essa teoria, as raças humanas, assim como as espécies, também passam por uma longa evolução durante a qual ocorre uma seleção natural e só as mais aptas sobrevivem. Na luta pela vida, só as raças superiores triunfam, o que torna as guerras inevitáveis. Os racistas daquela época acreditavam em duas ideias equivocadas. A primeira é de que existem raças humanas e a segunda é a de que a raça branca é superior à raça negra, à raça amarela e aos mestiços. Assim, as teorias racistas do século XIX, que na época foram consideradas científicas, justificavam a dominação imperialista na Ásia, na África, na América, na Oceania. Então, o conceito de raças humanas, conforme os cientistas Sérgio Pena e Thelma Birchall, as raças humanas não existem nem do ponto de vista genético, nem do ponto de vista biológico, e nem étnico, né? Porém, esses mesmos autores concordam que o conceito de raça possui existência social. Daí deriva o termo racismo, né? Ou seja, a transformação da diferença em desigualdade e a justificação dessa desigualdade. Com base nessas e em outras teorias racistas, europeus brancos assumiram a tarefa de levar a civilização, isto é, o progresso e os bons costumes àqueles povos que consideravam incivilizados e racialmente inferiores a eles. Passaram-se a defender que os povos adiantados tinham uma missão civilizadora para com os povos atrasados, né? Essas teorias que legitimavam o imperialismo na África e na Ásia também foram aceitas no Brasil. O escritor e médico legista Raimundo Nina Rodrigues, por exemplo, afirmava: a raça negra, por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização, em especial no trabalho braçal, né, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo, justificando porque que o Brasil é uma nação periférica e inferior, né. Isso está na sua obra Os Africanos no Brasil, Raimundo Nina Rodrigues, escrito em 1932. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer também aos mais de 300 inscritos do nosso canal, agradecer aqueles que eram outra passinho por aqui, por conta de um vídeo, um conteúdo ou outro, né, um conhecimento ou outro aqui veiculado. E também agradecer aqueles que compartilham o nosso canal e os nossos vídeos, seja nessa plataforma, no YouTube, ou seja em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.